Capítulo 2, parte 3. Níveis do inconsciente. É usual considerar que os complexos são pessoais, e é verdade que a maioria dos complexos é gerada na própria história específica da vida de uma pessoa e pertence estritamente ao indivíduo. Mas também existem complexos familiares e sociais. Tais complexos pertencem tanto ao indivíduo quanto se pode dizer que uma doença pertence a alguém. Eles pertencem a um coletivo e o indivíduo pega-os. E isso significa que em sociedade muitas pessoas estão ligadas de modo similar, psicologicamente falando. Pessoas que crescem nas mesmas famílias ou em extensos grupos de parentesco ou em culturas tradicionais têm considerável coparticipação nessa estrutura inconsciente comum. Mesmo numa grande e diversificada sociedade como a América, muitas experiências típicas são compartilhadas pela população inteira. Quase todas as crianças iniciam a escolaridade entre os 5 e 6 anos de idade, conhecem por experiência própria o mesmo estresse dos exames e o trauma dos fracassos e humilhações. Passam depois pela ansiedade das entrevistas para a obtenção de um emprego. Todas essas experiências comuns às mãos de pessoas que se encontram similarmente investidas de autoridade criam padrões psicológicos de base social através de uma espécie de sutil programação do inconsciente pessoal. Traumas compartilhados são propícios a complexos em comum. Por vezes, são característicos de uma geração. Houve um tempo em que se falou com frequência de uma mentalidade de depressão, para caracterizar as pessoas que chegaram à idade adulta na década de 1930 e compartilharam do trauma da Grande Depressão. Hoje falamos do veterano do Vietnã e partimos do princípio de que todos os que participaram dessa guerra têm mais ou menos em comum o mesmo tipo de formação de complexo, resultante dos traumas de terem lutado nessa guerra. Nesse ponto, podemos pensar na existência de uma camada cultural do inconsciente, uma espécie de inconsciente cultural. É pessoal no sentido de que é adquirido durante a vida do indivíduo, mas é coletivo porque é compartilhado com um grupo. O inconsciente nesse nível é estruturado por padrões e atitudes culturais mais amplos, os quais acabam por influenciar as atitudes conscientes do indivíduo e os complexos mais singulares dentro de um contexto de pressupostos culturais inconscientes. O inconsciente cultural é diferente do inconsciente coletivo, que examinarei no capítulo 4. Isso suscita a interessante questão de como se formam os complexos. A resposta usual é por trauma, mas a questão deve ser situada num contexto social mais amplo. Alguns dos estudos de Jung sobre a associação de palavras abordaram a questão das influências da família sobre a formação do conteúdo inconsciente em crianças. Através do experimento de associação verbal, ele apurou fortes indícios de padrões de uma impressionante semelhança na formação de complexos entre membros da família. Entre mães e filhas, pais e filhos e mães e filhos, por exemplo. Dessas combinações, as mais próximas eram mães e filhas. Suas respostas às palavras estímulos revelaram ansiedades e conflitos quase idênticos. Isso levou Jung a concluir que o inconsciente tem por importante modelo as estreitas relações criadas no ambiente da família. De que forma isso ocorre exatamente não é esclarecido em sua obra. É por alguma espécie de transmissão? É pela repetição de traumas semelhantes passados de geração para geração? Isso não é respondido. Mais tarde, no desenvolvimento de uma criança, essas estruturas psíquicas iniciais são significativamente modificadas pela exposição à cultura mais vasta. A exposição constante da psique a estímulos sociais e culturais, desde a TV à escola, torna-se um fator nas subsequentes etapas da infância. E isso reduz a influência psicológica de culturas étnicas e familiares,
pelo menos uma sociedade pluralista como a da América. Quando o grupo de iguais passa a ser central, ele gera novos e importantes elementos estruturais, muitos deles baseados, porém, em padrões culturais comumente acessíveis. E, no entanto, os antigos complexos induzidos pela família não desaparecem da psique. Os complexos materno e paterno continuam a dominar a cena no inconsciente pessoal. São os gigantes.